Olá malta, aqui é o Atlas. Vocês alguma vez já tiveram a ler um livro de xadrez ou mesmo até no chess.com ou no Lichess e viram esta textalhada toda aqui e pensaram, que é esta? Para que é que isto serve? O que é que isto é que é fazer? Para quem já percebe mais um bocadinho de xadrez, provavelmente até já sabe que isto é como nós chamamos os lances no tabuleiro. Só que vocês também podem pensar, caso ainda não estejam no nível tão alto no xadrez. No caso, pelo menos na notação. Vocês podem pensar, mas como é que eu vou ler isto? É só um monte de letras e números e símbolos, tudo à toa. Não exatamente. Aliás, não é mesmo. É só uma forma de chamar cada peça, a casa para onde ela vai e a ação que ela fez. E eu vos vou explicar hoje como é que isso se faz. Portanto, vocês podem olhar aqui para o tabuleiro. Vocês podem ver que cada casa tem uma letra e um número correspondente. Por exemplo, aqui A1. Vocês vierem para cá, A4. Vocês vierem para cá, é 5. Portanto, cada peça tem a sua cor. Lembrando que se vocês estiverem a ver da visão das peças pretas, vai estar ao contrário. Vai estar o 8 mais perto de vocês e o H à vossa esquerda. Portanto, não confundir. Que o tabuleiro nós temos de ver sempre pela perspectiva das brancas. Quando estamos a fazer notação. Existem outros tipos de notação, que não é a que eu vou ensinar. A que eu vou ensinar é algébrica. Há outras que é por perspectiva do jogador. Mas eu acho mais difícil. Não vai ser o que eu vou explicar. Talvez no outro vídeo. Vou explicar agora a notação algébrica, em que nós temos de ver sempre pela perspectiva das brancas, que são as primeiras a jogar. Por isso, nós temos o tabuleiro certo pelo lado deles. Pronto. E como é que nós vamos começar? Então, cada peça tem a sua letra correspondente. Ou melhor, quase todas. O peão não tem. Vocês vão pensar, então como é que a gente chama o peão? Vocês já vão ver. Vamos ter aqui não aplicável, porque não tem nome, né? Eu lembrando que eu vos vou ensinar em português e em inglês como é que se escreve. Porque tem essas duas formas de escrever. Claro que tem nas outras línguas todas, mas se vocês estão a ver o meu vídeo, em princípio são portugueses. E se quiserem fazer internacionalmente, escrevem em inglês. Pronto. A torre, nós escrevemos com T em português, porque é a torre, né? É a inicial. E em inglês, nós escrevemos R. Porquê? Porque em inglês a torre chama-se Rook. Vocês vão pensar, espera, não é Tower? Tower é torre. É, mas no xadrez é Rook. Pronto. Foi o nome que decidiram por bem dar à torre. Tal como, por exemplo, o cavalo. O cavalo em português, bastante normal. É a tradução normal, né? Cavalo, é assim. Pronto, é inicial normal. Mas já em inglês, ops, já em inglês é diferente. Em inglês é N. Porquê? Porque vem de knight, cavaleiro. Vocês vão pensar, espera, mas knight começa com K, não com N. Verdade. Só que vocês vão entender porque é que não começa com K, aqui inicial em inglês, daqui a mais um bocadinho. Continuando. O bispo, em português, é B, de bispo, e também B em inglês, porque é bem parecido, é bishop. Pronto. Agora, nós vamos para a dama. A dama... Oh, God, isto está mal hoje. Ahm, a dama ahm, é D em português. Em inglês é Q, o Q de cocá. Porque é queen em inglês. Já o rei em português R de rei. E em inglês é K de king. Por isso é que. Ops, isto está complicado hoje, malta. Enfim.
de King. Por isso é que Knight não tem a letra K no início. Alguma delas tinha de ficar. E já que na palavra Knight nem sequer se lê o K, pode ficar ele sem. Além disso, o rei é mais importante tecnicamente no jogo. Portanto, pronto, isto é o que vocês precisam de saber já de começo. É a base. Porquê? Porque nós vamos definir hum, a peça que joga. No caso de vos aparecerem livros, não sei se como no Lichess, por exemplo, vai aparecer o símbolo, tirando com os peões. Mas como vocês em princípio vão ter que escrever também, então convém saber as letras. Isso é o menos importante, mas ao mesmo tempo é o mais básico. Pronto. E agora, como é que nós anotamos o movimento das peças? Por exemplo, o cavalo se ele viesse agora aqui para F3, nós escrevíamos, nós tínhamos de dizer que o cavalo vai para F3. Então nós íamos escrever, vir aqui mais para baixo, cavalo, inicial, né? Cavalo, F3. Ou em inglês, knight, F3. Simples. Ah, e como é que a gente faz então com os peões, já que eles não têm letra? Com os peões, hum, é mais simples até, diria eu. É só escreverem para onde é que ele vai. Por exemplo, este primeiro lance aqui é 4. É simplesmente para onde o peão vai. É simples, é só isso. Os movimentos básicos são só isso. É só meter a letra da peça e para onde ela vai. O peão que não tem letra, só mete a casa para onde ele vai. Só isso. Agora, nós temos capturas, por exemplo. Como é que nós escrevemos capturas? Se o cavalo em F3 capturasse alguma peça, nós escreveríamos C, no caso cavalo, né? X, porque é o símbolo que nós usamos para indicar uma captura, F3. Ou em inglês, NX F3. É isso. Com as outras peças iguais. Mas pensar, e com o peão só escrevemos X F3? Por exemplo, no caso de comer em F3? Não. Pronto. Hum, Lembrando que isto são só exemplos. Não significa que seja necessariamente em F3 nos outros vai mudar alguma coisa. Não. É a mesma base. O peão já é diferente. Com o peão, para indicar uma captura. Por exemplo, vamos ver aqui mais para a frente. Tem uma captura. Aqui. Aqui está, por exemplo, Knight X G5. Pronto. Ou cavalo, também G5. Pronto. E aqui nós temos HX G5. Nós não temos nenhuma peça com H. Portanto, o que é esse H? O H é a casa de onde ele veio. Da coluna, no caso. De, de onde o peão veio. No caso, ele aqui está na coluna H, como vocês podem ver aqui pelo que está escrito aqui em baixo. E ele vai comer em G5. Nós temos de indicar a coluna de onde veio o peão. E aí vocês podem pensar, e se tivesse aqui dois peões, para onde eles fossem capturar o mesmo, por exemplo, um peão que estivesse aqui e fosse para ano passando. Eu sei que é impossível vir para aqui um por ano passando, mas vamos imaginar que está um bocadinho mais cá para baixo. Mas pronto, os dois vão capturar para ano passando. hum, É igual, quanto é a casa onde ele vai parar. Portanto, se tomasse aqui, seria, por exemplo, HX G5, como foi aqui de fato no jogo. Se fosse em en passant, seria HX G4, porque é onde para aqui a peça. Portanto, ele pararia em G4, HX G4. Pronto. Portanto, é impossível os dois peões da mesma coluna capturarem no mesmo sítio. Portanto, sempre vai ser diferente. Mas e nas outras peças? Por exemplo, vamos imaginar aqui há bocado, antes de eu mover este cavalo, e antes de eu mover este aqui, se eu quisesse jogar, por exemplo, para aqui, os dois cavalos podem vir para aqui. Então, se eu escrever cavalo vai para D2, portanto, N D2 ou C D2, não vai dar certo, porque os dois podem ir. Como é que eu vou saber qual é que vai? Aí entra a desambiguidade no xadrez. Isso é o quê?
É como nós vamos diferenciar qual dos cavalos é que vai para, neste caso, D2. Como um cavalo está na coluna B e o outro na coluna F, nós vamos diferenciar pela coluna. Damos preferência às colunas. Portanto, ali era o cavalo de B que ia para D2. Então nós escreveríamos cavalo de B, D2. Ou cavalo N de B, D2. Caso fosse uma captura, também é fácil. Nós escreveríamos cavalo de B toma em D2. Ou cavalo de B toma em D2. Pronto. Assim. E se eles estiverem na mesma coluna e poderem ir para o mesmo sítio? Aí nós vamos pela linha. Por exemplo, vamos imaginar que aqui, em vez dos dois cavalos poderem ir para D2, aqui. Aliás, até podiam ir para D2. Só que vamos imaginar que o outro cavalo, em vez de estar aqui em F3, está aqui em B3. Os dois estão em B, portanto, o cavalo de B, D2 também não vai funcionar. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos dar preferência que é a linha. Este é na linha 1, este é na linha 3. Vamos imaginar que é o da linha 1 que vai. Então nós vamos escrever cavalo, vou ser primeiro, cavalo de 1 D2. Ou cavalo de 1 para D2. Mesma coisa que a captura, é igual ao exemplo anterior. Pronto. Agora, alguns movimentos especiais. O rock curto, nós escrevemos um O e depois outro O, com traço no meio. O rock longo é a mesma coisa, só que tem mais um traço e mais um O. Portanto, é assim. Isto vocês podem decorar como sendo a quantidade de casas que a torre vai para o lado. Por exemplo, no rock curto, a torre anda 2 para. Por exemplo, se forem as brancas, anda 2 para a esquerda. Já o rock longo anda 3 para a direita. Pronto. Para acabar, só temos mais umas coisas aqui para falar. Então, quando há um cheque, nós escrevemos com um mais no fim. Vamos imaginar que o rock foi com cheque. Por exemplo, o rei estava do lado do meu rei, eu fiz o rock e foi cheque. Nós metemos o mais. Aqui, por exemplo, temos o mais. Nesta lógica. E checkmate é com hashtag. Portanto, assim. Sempre no final. E depois tem uma última coisa que é opcional. Que é quando nós fazemos um ano passant, vocês podem ou não, não é obrigatório, como eu falei. Vocês podem escrever E.P. Que é a abreviatura de ano passant. Mas não é obrigatório. Vocês podem só escrever como uma captura normal. A coluna de onde o peão vem e para onde ele parou. Quando ele foi. É basicamente isso. Se vocês quiserem, isto não é obrigatório, mas pode aparecer, é ter algumas outras coisas, como por exemplo, um ponto de exclamação, dois pontos de exclamação. Por exemplo, um ponto de exclamação é excelente, dois é brilhante, um ponto de interrogação é um erro, dois é uma capivarada, ou um blunder. Se for um ponto de exclamação e um ponto de interrogação, agora já não sei qual é que é primeiro, não sei se é ao contrário, mas é imprecisão. Pronto, mas isso pode ou não aparecer, isso também não é obrigatório vocês escreverem, até porque se vocês estiverem a escrever à mão, é porque a princípio não tem um computador à frente ou uma tela à frente para ver o nível que foi o lance. Então isso nem sequer é obrigatório. É só uma curiosidade aí, para o fim do vídeo. Foi isso, espero que tenham gostado e então, pronto, tchau.